Você é do estado de São Paulo? É. E você? Tem alguma viagem prevista para a região? Olha, não deixe de visitar o Parque Estadual do Jaraguá. Estive lá. Trata-se de uma importante área de preservação, tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Se não me engano, foi em 94. E que conta com mais de 440 anos de história. Uma história com partes sangrentas e que até hoje ecoa por lá. Imagine a quantidade de acontecimentos que 4 séculos podem guardar. Já imaginou? Pessoas nasceram, morreram, o mundo viu guerras, momentos de paz. E enquanto alguns eventos foram eternizados em livros de história, vários episódios ficaram perdidos no tempo, como lágrimas na chuva. Enquanto certos acontecimentos podem ser imortalizados de forma oral, repassando as histórias através de gerações, outros são lembrados por causa das construções envolvidas. Uma igreja, uma pirâmide, um coliseu, uma casa mal assombrada. Se você for dar uma passadinha no Parque do Jaraguá, saiba que o sobrenatural estará lhe esperando no Casarão Afonso Sardinha. Se me pedisse uma explicação rápida sobre o lugar, eu diria apenas que se trata de uma edificação histórica. Agora, se eu pudesse ir um pouco mais longe, eu seria obrigado a dizer que é uma edificação com uma intensa atividade paranormal. Vultos. Vultos já foram vistos lá. Pessoas escutaram barulhos. Parece que as manifestações sobrenaturais são tão fortes que é possível sentir na própria pele. Uau! Até eu me arrepiei. Mas por que esse tipo de fenômeno acontece no casarão, hein? Imagino que você tenha um palpite. Normalmente, quando o lugar se torna palco do sobrenatural, provavelmente alguma coisa tensa aconteceu no passado. E nesse caso não foi diferente. Volte comigo para o século XVI e você entenderá. O homem que dá nome ao casarão, Afonso Sardinha, foi um bandeirante português que é lembrado até hoje por sua atuação no comércio, na mineração, na fabricação e na exportação de produtos, como marmelada, por exemplo. No entanto, não é apenas por isso que Sardinha é lembrado. O bandeirante foi um notório caçador de índios e traficante de escravos, sendo um dos primeiros a comprar e trazer para o Brasil escravos de Angola. Não é à toa que, entre os 21 cômodos do casarão, olha só, 21, existe uma pequena senzala de poucos metros quadrados e apenas 1,60 m de altura. Uma senzala usada para prender indígenas ou para abrigar os escravos. Que absurdo. Tudo começou em 1580, depois de descobrir evidências de que havia ouro no Pico do Jaraguá. Sardinha decidiu ficar pela região para poder explorá-la ao máximo. Foi nesse momento que ele construiu a fazenda, a mesma propriedade que abriga o casarão, em que ele viveu até sua morte, em 1616.
Para a construção da residência foi utilizado um processo milenar. Chamado taipa de pilão. Conhece? Não? Caso você nunca tenha ouvido falar dessa, digamos, técnica, eu explico rapidamente. Para a construção de paredes, é feita uma compactação de terra. Coloca-se uma certa quantidade desse recurso, um pilão, para ajudar a compactá-lo. Depois acrescenta-se mais um pouco de terra, que é novamente compactada, e por aí vai. Só que no caso do casarão de Afonso Sardinha, os construtores usaram vísceras e sangue de animais para fornecer maior resistência ao material. Mas o problema é que talvez não tenham sido usadas vísceras apenas de animais. Pense comigo. Os primeiros europeus que se estabeleceram em nossas terras não eram amigáveis com os indígenas e com as pessoas negras, não é? Então, sendo bem direto com você, é possível que tenham sido usadas vísceras humanas no material da construção. Isso por si só, meu caro, já abre margem para que fenômenos sobrenaturais aconteçam naquela propriedade. E para piorar o cenário, o Pico do Jaraguá era considerado sagrado por povos indígenas da região. Então, além de não entrarem no lugar, eles não aceitavam que mais ninguém entrasse. Os nativos do povo Guarani e Carijó até tentaram defender seus ideais, travando batalhas contra os portugueses. Mas acabaram praticamente exterminados, por não chegarem nem perto das armas que os europeus tinham. Você consegue imaginar a quantidade de sangue derramado naquelas terras? Com tamanha injustiça? Será que suas almas conseguiram descansar em paz? De acordo com os relatos, provavelmente não. Depois de mais de 4 séculos e muita história, parece que o casarão nunca se esqueceu das crueldades que aconteceram entre aquelas paredes. Quem teve coragem de passar uma noite por lá, viu sombras pela casa, ouviu o barulho de correntes, como se alguém tivesse arrastando pelo chão, e escutou sons muito fortes, como batidas nas paredes. Há relatos de que esses fenômenos não acontecem sempre, embora em certas noites é como se os espíritos ficassem extremamente irritados. Em episódios do tipo, é possível ouvir gritos de pessoas de mais de 400 anos atrás. E além disso, quando os fenômenos não são vistos, eles são sentidos pelo corpo. Dizem que, ao se hospedar por uma única noite no casarão, você sente uma espécie de presença acariciando seu corpo ou mexendo em seus cabelos. Às vezes, o sobrenatural nem precisa se manifestar para que a pessoa perceba a atmosfera densa. Por exemplo, algumas histórias falam que a pequena senzala passa uma sensação horrível apenas ao entrar no cômodo. Quase como se a pessoa fosse transportada para o século XVI e pudesse ver o sofrimento dos que ficaram presos ali. Com a inauguração do Parque Estadual do Jaraguá, em 1961, seguranças foram contratados para fazer a ronda por toda a área. Uma situação nada fora do comum, você há de concordar comigo. O que saía mesmo do normal
eram as coisas que eles viram na antiga fazenda, principalmente na área próxima ao casarão. O segurança disse que certa vez teve a impressão de que estava sendo observado por alguém na propriedade de Afonso Sardinha. Ele até investigou mais atentamente as redondezas da casa, com a ajuda de um colega. Mas adivinhe, só havia os dois no lugar. Em outra ocasião, barulhos tão altos foram ouvidos de dentro da casa que os seguranças chegaram a chamar a polícia, pensando que a propriedade tivesse sido invadida por várias pessoas. Quando as autoridades entraram no casarão, não havia ninguém. No mínimo, muito estranho, você não acha? Investigando mais um pouco a região, também surgem histórias misteriosas em uma aldeia indígena perto do Parque Estadual. O local abriga muitos cachorros. E o comum é que, em algumas noites, eles comecem a uivar e latir. É um hábito comum de cachorros, é verdade. Mas normalmente existe um motivo. Alguém passando na rua, outro animal, veículo. No caso dos cães da aldeia, eles latem, literalmente, para o nada. Mesmo sem que ninguém tenha passado pela estrada próxima, eles latem. A impressão é de que os cães estão vendo alguma coisa que nós, humanos, não conseguimos ver. Indo além do casarão e da aldeia, em outra parte do Pico do Jaraguá, foram instaladas antenas de transmissão na década de 60. Como a região não era propícia para as máquinas da época, vários acidentes aconteceram e muitos trabalhadores perderam a vida no processo. Há quem culpe apenas o formato do solo, mas outros acreditam que o sobrenatural esteve envolvido nessas tragédias. Já na década de 80, uma das antenas do pico gerou um incêndio que causou a morte de várias pessoas, até mesmo de bombeiros, que tiveram dificuldades de apagar o fogo. Você percebe aonde eu quero chegar? Curiosamente, nos últimos 400 anos, não foram poucas as pessoas que morreram na região. Quantos não conseguiram descansar em paz? E ainda estão por lá? O que podemos fazer, hein? Para, pelo menos, ajudá-los? Eu realmente não sei. Mas saiba, eu rezo para que essas pobres almas encontrem algum conforto. Elas já sofreram demais, não é?